Olá, boa tarde, Olá. Manuel. Como está? Bem-vindo ao Porto Live. Muito obrigado. Portanto, estamos perante aqui uma figura, diria eu, que tem mudado a cidade do Porto. Pelo menos é isso que pretende transmitir. Exatamente. Quer dizer, não queremos mudar a cidade do Porto, mas um dos objetivos que está por trás da criação desta página, que é uma página de fotografias antigas do Porto, é precisamente restituir a autoestima dos portuenses. Achamos que no geral, os portugueses têm claramente um déficit de autoestima em relação aos estrangeiros. Isso ainda é mais agravado no caso dos portuenses, porque o Porto, sendo a segunda cidade, acaba por ser secundarizada em muitos aspectos. A ideia da criação desta página é precisamente tentar fazer com que as pessoas ganhem uma maior, apreciem mais o facto de serem portuenses, pelo conhecimento da história, pelo conhecimento dos monumentos que entretanto, que desapareceram, por isso daí também o nome Porto Desaparecido, mas tem esse intuito, de certa forma, pedagógico e voltado para o futuro. E vamos precisamente começar então pela sua história, a sua história de vida. Cresceu em Cabo Verde? Vivi em Cabo Verde, não cresci em Cabo Verde, vivi há alguns anos em Cabo Verde durante a infância, exatamente. E como é que começou o seu percurso? Mas nasci no Porto. Portanto, já nasceu cá? Exatamente, na Isso de Feita. Estive uns anos em Cabo Verde, voltei para cá, vivi em Gaia, estudei no Liceu em Gaia, depois tirei o curso de História na Universidade Portucalense, no Porto, e estive sempre ligado ao Porto. Em termos profissionais, tive uma experiência de alguns anos no ensino, que não foi uma experiência que foi muito gratificante para mim. E por isso depois, Porquê? Porque a área de História é uma área difícil em termos de colocação de professores, já na altura era, e agora ainda mais difícil é. E porque achava que tinha dificuldades em conseguir me realizar através do ensino. E na altura Portugal estava a viver uma altura de grande crescimento económico, e acabei por entrar para a área empresarial, fiz uma formação na área da gestão e a partir dessa altura trabalhei em várias organizações, em várias empresas, inicialmente muito ligado a funções mais comerciais, depois em funções mais relacionadas com comunicação interna, relações públicas. Pronto, basicamente. Portanto, nesta altura tenho uma página de Facebook com mais de 10 mil fãs. Exatamente. O que é que isto significa para si? Eu acho que de certa maneira acaba por ser o reconhecimento de que de facto esta página vem colmatar uma falha que existia. Já existiam muitas páginas no Facebook de fotografias do Porto, do Rio Douro, das paisagens da Foz, etc. Eu acho que faltava era uma página vocacionada para fotografias antigas do Porto. Já existiam e existem vários blogs nessa área, mas claro que o Facebook dá uma projeção a uma página que um blog dificilmente dará. Basta ver que há cerca de 1.000 milhões de utilizadores registados no Facebook, só em Portugal temos 4.700.000 pessoas que usam o Facebook, e por isso estar no Facebook é uma forma também de garantir, digamos, um fluxo que num blog seria bastante mais difícil. Normalmente, qual é que é a interação das pessoas com o Facebook, não é? Elas próprias também costumam publicar estas fotografias, estes locais desaparecidos da cidade do Porto? Sim, há casos. Tipicamente, eu planeio o dia na véspera, ou seja, eu à noite faço o planeamento do dia seguinte, faço uma periodificação das fotografias que vão sair no dia seguinte, eu tenho fotografias a determinadas horas, tento contar sempre uma história relacionada com uma fotografia, e depois as pessoas acabam por interagir comentando. Há uma série de pessoas que são já habituais nos comentários às fotografias. Há também espaço para as pessoas poderem publicar fotografias, ou seja, o meu objetivo também é que as pessoas se apropriem daquele espaço e sintam que aquela página também é uma página delas, onde elas podem colaborar e partilhar muitas vezes. E porquê que sentiu esta necessidade de criar esta página? Acha de facto que os próprios portuenses, a maioria, se estavam a esquecer das raízes da cidade do Porto? Acho que sim. Se reparar, mesmo
na história que se aprende no ensino secundário, as referências ao Porto são mínimas. Há referência, por exemplo, ao 5 de outubro, mas há uma referência mínima ao 31 de janeiro. Ou seja, muitos dos assuntos relacionados com o Porto acabam por ser muito secundarizados. E por isso acho claramente que há esse déficit. Muito poucas pessoas, por exemplo, do Porto subiram a Torres de Clérigos ou subiram nos últimos anos. É verdade. E por isso são mais pessoas, os de fora, não é? exatamente, Que têm essa curiosidade do que propriamente as pessoas. E nesta altura estamos a ver o Facebook, Manuel. E por isso há, de facto, acho que há esse déficit e acho que, de certa maneira, esta página vem tentar colmatar, obviamente que não é nenhum passo de mágica, mas vem tentar colmatar essa falha. É curioso que muitas pessoas sabem que antes de ser construída a estação de São Bento existia um convento, o convento de São Bento da Ave Maria, mas é curioso que sempre que se publica uma fotografia há sempre alguém que diz eu não fazia ideia do que é que estava ali antes. Ou seja, há sempre alguém que não conhece e há sempre alguém que fica admirado com paisagens do Porto, muitas vezes há 50 anos ou há 100 anos atrás. E dá-lhe gosto fazer isto. Claro, claro. E dá muito gosto quando as pessoas também têm histórias a partilhar, por exemplo, fotografias de linhas de elétrico que já não existem, as pessoas dizem, eu lembro-me quando apanhava aquele elétrico, aquilo era o 14, e vem alguém corrigir, não, era o 17. Pronto, isso é também muito curioso, porque que as pessoas estão... que isso também muito da história é uma história viva ainda, recente, não é? Considera-se aventureiro. Portanto, é um homem que coloca a mochila e vai descobrir. Ainda há muito por descobrir na cidade. Na cidade. Sim, ainda há muitas coisas para descobrir. Aliás, digamos, para tentar trazer o Porto desaparecido para o terreno, é que esta página se associou a uma empresa que é a Gebelice, que tiveram até cá há dias duas representantes dessa empresa. É verdade, tivemos cá esta semana. Exatamente, coincidência. E vamos organizar também algumas visitas ao Porto, àquele Porto desaparecido, ao Porto que ainda existe, mas que é preciso, digamos, decifrar as pedras, de certa maneira. A primeira visita que vamos fazer vai ser no dia 26 de janeiro, por isso no sábado, não este sábado, o próximo. Que vai ser aos hospitais antigos do Porto e para entender a quantidade de hospitais que o Porto tinha, digamos, desde os mais antigos. Havia sempre ao longo da Idade Média também uma grande confusão entre hospitais e albergarias. E estas fotografias, Manuel, que estamos aqui a ver, são, portanto, esses encontros? Estas fotografias, olha, esta, por exemplo, é da Queima das Fitas, quando eu terminei o curso, em 1987. Depois há uma fotografia... Estava eu a nascer. Está a ver? Depois a seguir há outra fotografia, esta, curiosamente, é 25 anos depois, ou seja, as pessoas juntaram-se 25 anos depois e estão, de facto, bastante diferentes. Algumas, outras nem por isso. Esta fotografia é da Wikimania, que é a grande reunião anual de voluntários da Wikipédia. Eu sou um wikipadista, ou seja, eu colaboro na Wikipédia desde 2005. É membro, fundador e atual presidente da Associação Wikimédia Portugal, exatamente, que congrega os voluntários portugueses e Wikipédia. Exatamente. Foi uma formação sobre inovação que recentemente em Amsterdão. Esta é uma fotografia de um grupo de estrangeiros. Eu trabalho na Exponor. Nas feiras da Exponor nós tentamos sempre trazer convidados internacionais e aproveitamos sempre também para mostrar o Porto e levá-los às caves de vinho do Porto e tentar, de facto, que eles entendam que quando vêm a Portugal vêm a uma feira qualquer de um determinado tema. Ali há pouco era a Feira de Construção Civil, a concreta, mas que também é uma cidade para mostrar e muitos deles depois, mais tarde, até me mandam mails e que voltam mais tarde ao Porto com a família, passar um fim de semana, etc. Por isso, cada portuense também tem que ser, de certa maneira, um divulgador da sua cidade. Exatamente, e as pessoas que vêm de fora têm sempre uma visão diferente da cidade do que os próprios moradores. Claramente. Constata-se isso. Sim, e repare que a cidade do Porto tem uma topografia própria, o vale muito cavado no meio da cidade. De facto, a disposição das casas em anfiteatro, que se nós estivermos do lado de Gaia, no Hotel Yetman, nos Caves Taylors ou num ponto qualquer alto, de Gaia, e olharmos para baixo e virmos o rio e todo aquele enquadramento cinematográfico, de facto é um caso único. E um caso único, e uma das fotografias que está ali também é da Ponte de Dom Luís. Um dos casos também sui generis é uma ponte como a Ponte de Dom Luís. Não há nenhuma ponte no mundo idêntica que tenha dois tabuleiros tão separados um do outro. Isto tem a ver com a cota, digamos, da cidade baixa e da cidade alta, que são, digamos, monumentos que nós estamos tão habituados
a conviver com eles e que muitas vezes não paramos para pensar e para nos maravilharmos com aquilo. Um estrangeiro, como vem com olhos frescos em relação à cidade, repara muito mais nesses pormenores e repara nessa beleza que a cidade tem. E ao longo desta semana temos precisamente falado sobre isso, sobre as potencialidades desta cidade. A sua página foi criada em abril de 2012, portanto ainda nem sequer fez um ano. Satisfeito com o resultado? Sim. Muito satisfeito. Já sabia que ia ser assim? Suspeitava? Não sabia que ia ser, mas achava que havia espaço, digamos, para uma página daquele género e que provavelmente iria ser bem recebida, como tem acontecido. Conhece outra deste género ou é única? Não, no Facebook não há, nem é importante que haja ideias puras. Digamos, o que é importante é que as pessoas tenham um determinado programa, digamos, uma determinada lógica que queiram seguir e, no meu caso, eu tenho na página de Boas-Vindas uma explicação de porque é que a página foi criada e qual é o intuito. E por isso, quer dizer, o importante é que se desenvolver uma determinada ideia. E, obviamente, que todas as páginas possam contribuir para o engrandecimento do Porto e para a melhoria da autoestima dos portuenses, são todas bem-vindas, como é evidente. Acha que ainda há muito a fazer na cidade do Porto? Em prol da cidade em si? Sim, claro. E também dos moradores? Claro. Ou devia-se também aproveitar aquilo que nos foi deixado e aquilo que ainda é a cidade? Sim, a página também não pretende ser nostálgica, ou seja, não pretende que as pessoas se apaixonem pelo Porto antigamente e digam antigamente é que era bom e agora não é. Não é isso. O que também pretende é que haja, digamos, um pensamento crítico sobre a cidade e que os portuenses também se questionem se muitas vezes quando alguém diz destruir um convento de São Bento Ave Maria foi um crime, se nós hoje também não estamos a fazer outros crimes, outros atos de gestão que atualmente podem ser considerados gestão corrente e que daqui a 50 anos as pessoas não possam olhar para trás com pena, é mais que as pessoas entendam que o desenvolvimento da cidade tem custos e que nós temos também que ponderar bem se vale a pena ou não vale a pena determinados custos. Alguns valerão, supostamente, ou não. Só uma última questão muito rapidamente. Daqui a 10 anos, quero olhar para a cidade do Porto e o que é que quer ver diferente? Eu gostava de ver muito mais gente no Porto. O Porto sofre uma desertificação enorme, não se consegue fazer nada, não é escusado estar a fazer recuperações de grandes bairros se não conseguirem ser povoados por pessoas. Por isso, o fundamental é que os portuenses aumentem em número, que haja mais gente a viver na cidade do Porto. Muito obrigada pela sua presença, Manuel. Porto Desaparecido, não se esqueçam de visitar no Facebook. Contra nós, chegamos ao fim. Eu estou de regresso amanhã aqui no Porto Canal.